Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Pessoal, tô passando aqui para falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Resolvi gravar esse vídeo porque com o acontecido de ontem, né, das crianças, que é algo imensurável, né? Não tem muito como tentar explicar e conversar, mas é algo que a gente percebe que é o reflexo da nossa sociedade de hoje, né? Uma sociedade totalmente carente, doente, né? Doente mentalmente, física e mentalmente. Então, né, esse acontecido não é algo, como é que a gente vai dizer, isolado, né? Esse fato se repetiu há 2 semanas atrás, né, na outra escola aqui em São Paulo, né, com a professora. Então não é, infelizmente, um fato isolado, e sim um reflexo de uma sociedade que não trabalha, né, com os seus sentimentos, com a saúde mental e todas essas coisas que são de suma importância, né, para o nosso desenvolvimento, para a gente sim achar um sentido na vida, um propósito, né? Então resolvi gravar esse vídeo, né? E eu vou fazer um pouquinho diferente hoje dos vídeos que eu acabo postando, né, sobre autoconhecimento. E eu separei algumas frases, na verdade, 5 tópicos do livro Cartas de Cristo. Não sei se vocês conhecem, mas é o livro que me reaproximou da figura que Jesus, né, foi. Eu já falei, acho que em algum post, né, enfim, um certo afastamento com a figura de Jesus por questões de religião, enfim, e religiões, né, não uma só, que eu discordava, né, e aí a minha mentora de Shambhala indicou esse livro numa das minhas formações, e eu me reaproximei e consegui, além de me reaproximar, eu consegui ver a imagem de Jesus como eu imaginava que seria, né? Então, para quem se identifica, né, com essa linha mais espiritualista, que não segue uma religião em si, mas que quer trabalhar com a sua expansão de consciência, com a sua espiritualidade, eu super indico esse livro, tá? Então, eu separei, né, ele é dividido em cartas, né? Depois, se vocês quiserem mais alguma informação, pode me mandar que eu respondo inbox, tá? Então eu separei alguns trechos aqui, ele tá todo estudado, como diz, porque eu sou aquelas que lê o livro e vai marcando, né? Daí quando eu decidi, enfim, fazer o vídeo, eu pensei em separar 5 passos que vão estar aí na descrição do vídeo também escritos, né? Os passos sem os comentários, para vocês, enfim, quem quiser ler, refletir com mais calma também, às vezes a gente, né, lendo, consegue aprender mais do que só ouvindo. Então, o primeiro passo, pessoal, que, né, dos comentários das frases do livro é: torne-se uma luz para si mesmo e para quem quiser recebê-la. Esteja disponível para dar e saiba que enquanto dá, você se torna parte do sistema de dar e receber, do universo inteiro. É impossível dar e não receber em troca. Então, né, pessoal, essa questão de tornar-se uma luz para si mesmo e para quem quiser recebê-la, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão do autocuidado, que é o primeiro passo, né? Eu acho, na minha humilde opinião, que seria a questão do tratar-se, do cuidar de si, do olhar para dentro, né? Eu não consigo ser um bom cuidador, um bom pai, um bom profissional, indiferente da profissão que eu trabalho, se eu não tiver de bem comigo mesmo, né? Se eu não me conhecer, né? Que é muito importante. Então eu acho que isso de tornar-se uma luz para si mesmo, e aí a tua luz vai irradiar para as outras pessoas, né? E para quem quiser recebê-la, e para quem não quiser, tá tudo bem também, né? Não tem problema nenhum. Aí também já fere o nosso ego, né? Quando a gente não aceita que alguém não gosta da gente, do nosso trabalho, aí já não é problema nosso, né? Então eu acho que isso, né? E é legal porque esse comentário se aplica muito com a questão científica, né, que é a própria lei de Newton, que é a lei da ação e reação, né, que toda ação vai gerar uma reação. Então, no momento que eu tô doando algo para o universo, às vezes pode não ser aquela pessoa que eu doei, mas de alguma forma eu vou estar recebendo aquilo de volta, né, seja algo bom ou ruim, né. Então, por isso ter atenção, né, pessoal, do que a gente tá. Não adianta a gente esperar receber só coisas boas e maravilhosas do universo se a gente não tá doando isso pro universo também. Então, esse é o primeiro tópico que eu separei, que eu acho importante. O segundo, pessoal, é: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Esse é o primeiro passo para superar o impulso egocêntrico.
E aí aqui, ó, mais um lembrete. Lembre-se de que como você se comporta com os outros, eventualmente eles se comportarão com você. Essa é uma premissa, assim, pessoal, que eu sempre, né, tentei levar muito na minha vida. Desde criança que eu não tinha muita consciência, né, do que era autoconhecimento, né, questão da espiritualidade, eu tava ali, como é que eu vou dizer, trafegando, né, por todas as linhas, questionando muito para entender, né, a minha espiritualidade, né. Eu sempre fazia muito isso, assim, eu sempre tive isso muito em consciência, sabe, que era não fazer para os outros o que eu não queria que fizessem para mim. Por mais que eu tenha passado muito por trouxa já por isso, pacífica demais, assim, eu lembro que quando eu era criança tinha algumas colegas que falavam isso, que me achavam muito pacífica, porque eu não me, né, quando alguém me atacava eu ficava quieta e não era agressiva novamente com a pessoa, até demais, né, depois com o tempo da terapia aprendi a dizer não, mas eu acho que isso é muito importante, assim, essa fala aqui, né, que é você fazer aos outros o que gostaria que fizessem com você. Então, se você tá em dúvida em tomar uma atitude, em falar algo para alguém, se coloque no lugar, né, que é a tão famosa empatia. Pense que se você gostaria que aquela pessoa te fizesse aquela coisa para você. Se você não gostaria, reavalia antes de tomar a atitude, que provavelmente não é uma atitude legal. Ou que não diz respeito a você, porque às vezes a pessoa realmente tá precisando, tá num processo, né, e ela não pede ajuda. E a consciência dela não pode, tipo, ó, pode abrir, tentar colocar lá dentro da cabeça, mas não vai adiantar. Cada pessoa só vai expandir, tirar o seu véu, que a gente chama de Maia, né, da ilusão, quando for o momento certo, né? Você pode enviar 1000 vídeos, indicar 1000 livros, né, 1000 terapeutas, e a pessoa só vai entrar na sua jornada quando ela sentir, quando houver a virada de chave na cabeça dela. Então eu acho que também é isso, sabe? Eu acho assim a frase muito importante para todos os aspectos da nossa vida, tá? O terceiro, ofereça a aceitação e o perdão que você gostaria de receber. A lealdade, bondade e generosidade que você gostaria de receber quando está em dificuldade. Ofereça aos outros quando estiverem lutando com pesados fardos. Nunca vire as costas para eles. Aprenda a olhar para as pessoas ou para situações com um olhar de amável discernimento. E aí, pessoal, essa parte, né, que falam de um assunto um pouquinho mais complexo, né, que é tanto a questão da aceitação, né, quanto a do perdão. Então, a gente tem muita dificuldade de não aceitar as pessoas, né, por mais que a gente tenha consciência racional de que cada ser humano é diferente um do outro, é um ser individual, com suas características, com seus defeitos, com suas qualidades. A gente tem muita dificuldade em aceitar e perdoar. E muitas vezes a gente pensa também, pegando até o comentário antigo, né, de não fazer para o outro que eu não gostaria que eu fizesse, como você não faz, não teria coragem, enfim, não tem a ver com o seu sistema ético, de crenças, de educação, de tratar a pessoa daquela forma, às vezes você tem dificuldade de perdoar, porque a pessoa não se portou como você se portou, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com, enfim, a nossa própria evolução, né, do nosso ego. Teve um vídeo até que eu postei esses dias, só que eu não vou me lembrar o nome do guru que falava. E ele falava isso, que quando você não perdoa, você leva para si esse fardo, né? Às vezes a pessoa que fez algo para você nem tá mais aí, nem lembra mais que você existe e você carrega a dor, o fardo, a ansiedade, a raiva, o ódio de não ter perdoado. Então, aceitar o outro como ele é, às vezes eu posso querer manter distância dessa pessoa, essa pessoa não é recíproca comigo, essa pessoa, as atitudes dela não coincidem com o que eu acredito que é com valores meus, então tomo uma distância, mas sigo aceitando, né? Não é porque eu não tô convivendo, é que eu não tô aceitando, simplesmente eu não quero a presença, a energia dessa pessoa, então eu aceito, perdoo ela e me distancio, né? Preservando a minha saúde mental. E, pessoal, o quarto tá aqui. Expresse a sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que fez sentir-se assim. Então, essa questão, né, pessoal, da comunicação, até tem uma frase, né, para complementar, que fala aqui, ó, essa é a arte, né, da comunicação amorosa. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico,
você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Então, essa questão da comunicação amorosa, né, pessoal? O quanto a gente tem dificuldade de nos comunicarmos. E normalmente, quando a gente tá chateado com uma situação, ou com alguém, ou com algo que alguém nos fez, a gente se cala, às vezes, dá o castiguinho do silêncio, aquele, né? Aquele famoso. E aí não resolve nada, né? Às vezes a pessoa que fez, enfim, se dá conta e vem nos procurar, e às vezes ela simplesmente nos afasta, e às vezes a gente rompe vínculos. Isso também acontece muito com familiares, né? Que é diferente de amigos, colegas de trabalho, que às vezes eu tenho a opção de não ter, né, não ter mais uma relação afetiva, enfim, íntima, né? Ou parceiros, enfim. Mas com familiares, né, e pessoas que a gente tem no nosso ciclo, a gente tem que acabar convivendo. Então, eu acho que essa dica, assim, né, que eu transformei em dicas, na verdade, são trechos do livro que eu tô resumindo para vocês. Eu acho que essa, né, da arte da comunicação amorosa é um dos maiores aprendizados que a gente tem aqui, porque a gente é criado numa sociedade com uma comunicação totalmente violenta, ameaçadora, né, punitiva, que nos traz culpabilidade. Então, a gente conseguir se comunicar, dizer, por mais que seja algo muito dolorido, que tu queira comunicar para o outro, dizer isso de forma amorosa, é um trabalho né, de autoconhecimento, de autopercepção diário, né? E realmente, o meio que tu foi criado, como tu foi educado, né? Isso tudo vai dizer muito e interferir muito. Então, às vezes você não gostaria de ter aquele tipo de comunicação raivosa, né, e reativa que a gente chama, né? Mas é muito difícil criar uma comunicação amorosa, né? Principalmente se você às vezes não tem recursos para isso, né? Não teve uma criação e não tem recursos para isso. Mas quem quiser pesquisar, tem muito material, né, pessoal, na internet hoje sobre gratuito, né, sobre isso, para melhorar a sua comunicação. E o quinto, tá, pessoal? E o último dos 5 passos que eu separei aqui, né? Dicas. Então, você saberá aqui, saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois o seu estado natural é o do riso, tá? O riso é um impulso da consciência, né, que se propaga, então, através das nossas vidas. O riso é um presente, né, pessoal? Um presente do amor para a criação que está possuída pelos egos e necessitando libertar-se deles. O riso é a sua criança interior. E eu acho essa frase muito bonita, ó, que o riso é a sua criança interior. Pouco a pouco, né, você retornará à sua condição de criança, que vê o mundo com um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade, é um estado de maior consciência e vivacidade, seja qual for a sua idade. Aí ele até cita um trecho, né, que é da Bíblia mesmo, né, no livro, e ele coloca uma das passagens que tinha, né, que é, a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Acho que todo mundo, né, já deve ter ouvido esse trecho, né. E aí, na realidade, né, ele coloca que ele quis dizer, né, com essa frase, que quando você entra no reino dos céus, torna-se uma criança cheia de deslumbramento e alegria. Então, eu acho que é isso, né, pessoal? A gente sabe o quanto a nossa criança interior ferida reverbera até hoje, né, na nossa vida do adulto, nos traz carências, sensação de rejeição, de culpa, de raiva, né? Enfim, de vários sentimentos ruins, né? E eu acho que essa questão da gente conseguir, né, se rever, né, como tinha aqui essa frase que eu tinha lido, agora eu perdi aqui. Também eu esqueci de dizer que o riso vem diretamente da nossa consciência divina, né, porque o riso é divino. Que o riso é a sua criança interior. Então eu acho que através, né, do riso, eu sempre fui uma pessoa muito... Quem me conhece, convive comigo, sabe o quanto às vezes posso parecer mais séria aqui, mas eu sou extremamente bem-humorada, né? Então eu acho que o riso sempre foi uma cura pra mim, assim, tipo, quando eu tô em dias não tão bons, eu sempre olho vídeos que são de coisas engraçadas pra mim tentar me distrair, e eu acho que é contagiante, né, quando a gente tá próximo, né, de pessoas ou assistindo coisas que nos tragam alegria, a gente também consegue nos conectar, né, com essa energia inocente do riso, da vitalidade, da criatividade, né, que é tão presente nas crianças.
e que na verdade vai se corrompendo e se perdendo, né, quando a gente vai virando adulto. A sociedade vai nos corrompendo e fazendo com que a gente perca, né, esse nosso riso fácil, esse nosso riso, né, frouxo, essa nossa vitalidade, ingenuidade, né, no bom sentido, e alegria de viver. Então é isso, pessoal. Desejo para todos vocês, meus alunos, as pessoas que me seguem, né, meus amigos, meus familiares, uma feliz Páscoa. Que essas dicas aí, né, do livro, ou o livro em si, quem quiser tiver interesse também, né, de ler, é uma leitura excelente, eu super aconselho. Não tem um viés religioso, direcionando bem espiritualista mesmo, né? Traz esse olhar para o que é a energia, né? O que foi a pessoa de Jesus. E eu acho que é isso, né, pessoal? Em tempos difíceis, como a gente tá passando, se edificar, de assistir coisas e tentar nos tornarmos alguém melhor é o que a gente pode fazer, né, nesse momento. Porque às vezes a gente pensa que só a nossa parte não vai ajudar, mas uma sociedade é formada de indivíduos, né? E se cada indivíduo conseguir melhorar um pouquinho, com certeza a nossa sociedade também vai ser um pouquinho melhor. Uma feliz Páscoa, fiquem bem, gratidão, um beijão, pessoal. Tchau, tchau.